Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. O mundo registrou uma desaceleração no desenvolvimento humano no ano passado, após o crescimento pós-Covid e antes mesmo dos cortes drásticos na ajuda internacional. Este é o alerta publicado em um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Este é o alerta publicado em um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que inclui dados sobre a expectativa de vida, saúde e educação, a humanidade havia se recuperado em 2023 do impacto da pandemia. Mas o PNUD ressalta que a trajetória ascendente, que teria permitido alcançar um nível elevado de desenvolvimento humano em 2030, parece perder impulso e a brecha entre países ricos e pobres aumentou ainda mais. A questão é ainda mais preocupante porque a desaceleração começou antes dos cortes anunciados recentemente à ajuda internacional por vários países, em particular pelos Estados Unidos. Embora os especialistas do PNUD ainda não tenham certeza sobre as causas subjacentes da desaceleração observada em 2024, eles identificaram a desaceleração dos avanços na expectativa de vida, talvez vinculada aos efeitos colaterais da Covid ou às guerras que se multiplicam no mundo. 6 países europeus denunciaram o plano israelense da conquista de Gaza e rejeitaram qualquer mudança demográfica ou territorial. Ministros das Relações Exteriores da Espanha, Irlanda, Noruega, Eslovênia, Islândia e Luxemburgo assinaram uma declaração conjunta em defesa dos cidadãos da faixa de Gaza. Os 6 países europeus denunciaram nesta quarta-feira o plano israelense de conquista do enclave e rejeitaram de modo veemente qualquer mudança demográfica ou territorial. De acordo com o grupo, a iniciativa de Israel constituiria uma violação do direito internacional. Os ministros das Relações Exteriores sustentam que uma nova escalada militar em Gaza apenas agravará uma situação já catastrófica para a população civil palestina e colocará em perigo a vida dos reféns que permanecem em cativeiro. 4 países do grupo, Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia, reconheceram o Estado palestino há quase um ano, seguindo os passos da Islândia, que adotou a medida em 2014. Luxemburgo afirmou que está disposto a seguir o mesmo caminho, mas somente após a libertação de todos os reféns israelenses. O governo de Israel, que desde 2 de março proíbe a entrada de ajuda humanitária no território palestino, anunciou o início de uma nova campanha militar, que inclui a conquista da faixa de Gaza e o deslocamento em larga escala de sua população dentro do território. Na última semana, o novo chefe de governo da Alemanha, Friedrich Merz, se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris. Merz defendeu a ratificação e implementação do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul. Os 2 líderes concederam entrevista coletiva e o chanceler alemão aproveitou a ocasião para defender a ratificação e a implementação do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, um assunto que a França tem fortes ressalvas. Vocês conhecem minha opinião pessoal. O acordo do Mercosul deve ser adotado e posto em vigor o mais rapidamente possível. No entanto, também estamos buscando novos parceiros comerciais. Apoiamos a Comissão em seus esforços para buscar novos parceiros comerciais em todo o mundo. Agora é precisamente o momento certo para preparar e adotar novos acordos comerciais. Em dezembro passado, a Comissão Europeia, em nome dos 27 países do bloco, e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai pelo Mercosul, anunciaram a conclusão das negociações para um acordo que criaria um mercado de 700 milhões de pessoas. O tratado ainda precisa ser aprovado por pelo menos 15 Estados-membros da União Europeia, que representem 65% da população do bloco, e depois conseguir a maioria no Parlamento Europeu. Também deve ser aprovado por cada país do Mercosul. O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, advertiu que o seu país nunca estará à venda durante uma reunião na Casa Branca com Donald Trump. O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, esteve na Casa Branca. Durante a reunião com o presidente americano Donald Trump, o premier voltou a escutar a polêmica ideia do republicano sobre unir os 2 países.
Acho que há enormes benefícios para os canadenses. Impostos muito mais baixos, isenção militar, o que honestamente damos de qualquer maneira, porque protegemos o Canadá caso tenha algum problema. Acho que seria um casamento maravilhoso, porque são dois lugares que se dão muito bem. Eles se gostam muito. Carney aproveitou a conversa no Salão Oval para lembrar as origens de Trump e reafirmar que o Canadá nunca seria negociável como o 51º estado americano. Bem, se me permite, como você sabe pelo mercado imobiliário, há alguns lugares que nunca estão à venda. Apesar dos sorrisos, a tensão margeou o primeiro encontro entre os dois líderes. A relação bilateral do Canadá com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, atravessa turbulências devido à guerra comercial iniciada por Trump desde que retornou ao poder em janeiro. Carney prometeu enfrentar Trump, mas deve evitar irritá-lo para não fechar a porta para um acordo comercial. Após autoridades encontrarem 13 trabalhadores mortos na província de Patás, norte do Peru, a presidente Dina Boluarte anunciou um toque de recolher e a suspensão das atividades de mineração de ouro na região. A presidente do Peru, Dina Boluarte, impôs um toque de recolher e suspendeu a mineração de ouro em um distrito do norte do país. Na véspera, 13 pessoas foram encontradas mortas na região após um sequestro dentro de uma mina de ouro. Se suspenderá todos os atos, todas as atividades, todas as atividades de mineração na província de Patás serão suspensas por 30 dias, prorrogáveis para facilitar a instalação de nossas Forças Armadas. Para facilitar a instalação de nossas Forças Armadas. A mineração é um importante motor econômico no Peru, um dos maiores produtores de ouro da América Latina. Todos sabemos que a atividade ilegal de nossa mineração movimenta milhões e milhões, muito mais do que os milhões que o narcotráfico movimenta. Temos que lutar e vencer esta guerra. Temos que dar-lhe batalha e ganhar esta guerra. Patás, localizada a cerca de 900 quilômetros da capital Lima, está sob estado de emergência devido à escalada de violência causada pela corrida do ouro no país. As 13 pessoas encontradas mortas no domingo eram funcionários de uma subcontratada da mineradora Poderosa. Eles haviam sido sequestrados dias antes, supostamente por garimpeiros ilegais que trabalhavam com gangues criminosas. O Peru passa por uma onda sem precedentes de extorsão e violência de gangues, levando as autoridades a declarar estado de emergência em várias partes do país. O bloco europeu lançou um plano para acabar com a importação de gás russo até o final de 2027. A União Europeia lançou um plano para acabar com a importação de gás russo até o final de 2027. Uma meta difícil de atingir devido à dependência do bloco desse combustível fóssil. O comissário europeu de energia, Dan Jorgensen, apresentou o plano ao Parlamento Europeu. Hoje a União Europeia envia uma mensagem muito clara à Rússia. Chega de permitir que a Rússia use energia como arma contra nós. Chega de permitir que nossos Estados-membros sejam chantageados. Chega de ajudar indiretamente a encher o cofre de guerra do Kremlin. O Executivo Europeu propõe atuar em duas fases: a proibição de novos contratos de curto prazo e contratos existentes com empresas russas até o final deste ano, seguida pela suspensão de todas as importações de gás da Rússia 2 anos depois. Esse plano, adiado várias vezes antes de sua apresentação, será agora submetido aos Estados-membros e ao Parlamento. As negociações serão difíceis devido ao medo de que os preços da energia disparem novamente. A participação das importações de gás russo no bloco europeu caiu de 45% em 2021 para 19% no ano passado. E os Estados Unidos anunciaram uma assistência de viagem e o pagamento de $1.000 para os imigrantes que usarem um aplicativo do governo para se autodeportarem. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o pagamento de $1.000 para os migrantes que usarem o aplicativo do governo para se autodeportarem. Essa quantia equivale a R$ 5.673. Também foi anunciada uma assistência de viagem aos migrantes. O Departamento de Segurança Interna lançou o aplicativo CBP Home para que comuniquem aos Estados Unidos a sua intenção de deixar o país. No comunicado,
O Departamento Federal ressalta como uma oportunidade histórica a possibilidade de que os estrangeiros recebam assistência financeira e de viagem para facilitar seu retorno ao país de origem. O governo calcula que o uso do aplicativo vai reduzir os custos de uma deportação em aproximadamente 70%, até mesmo com o pagamento do incentivo. Segundo o governo, atualmente o custo médio para prender, manter a detenção e expulsar um estrangeiro em situação irregular é de $17.121, o que corresponde a R$97 mil. Desde o início do segundo mandato, em janeiro, Trump tomou medidas drásticas para frear a migração e impulsionou uma campanha que incentiva estrangeiros em situação irregular a se autodeportarem. De acordo com dados oficiais, 11 milhões de imigrantes em situação irregular ou temporária estavam vivendo nos Estados Unidos em 2022. Mais de 2.000 moderadores de conteúdo que filtravam mensagens de ódio e vídeos violentos para uma empresa contratada pelo Grupo Meta serão demitidos na Espanha. A medida ocorre devido à flexibilização das políticas de regulação pelo gigante californiano. A empresa canadense Telus International, contratada pela Meta para filtrar comentários no Facebook e Instagram, vai dispensar mais de 2.000 trabalhadores na Espanha. A informação consta de um comunicado do Sindicato Comissões Operárias do país europeu. A demissão dos moderadores de conteúdo que bloqueavam mensagens de ódio e vídeos violentos segue a flexibilização das políticas de regulação pelo gigante californiano. A Meta, que conta com um centro em Barcelona, apresentou formalmente um plano de regulamentação de empregos durante uma reunião com entidades representativas dos funcionários. Este plano vai representar a demissão da totalidade dos trabalhadores que realizavam tarefas de moderação de conteúdo para a Meta em Barcelona. A Telus International, filial da gigante canadense de telecomunicações Telus, trabalha para a matriz do Facebook e Instagram desde 2018, sob o nome de CCC Barcelona Digital Services. O chefe do Pentágono ordenou uma redução de pelo menos 20% no número de generais e almirantes de 4 estrelas em serviço ativo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou uma redução de pelo menos 20% no número de generais e almirantes de 4 estrelas em serviço ativo, segundo um memorando do chefe do Pentágono. Desde sua posse no final de janeiro, o governo do presidente Donald Trump tem feito cortes no pessoal superior de defesa. Segundo o memorando, Hegseth também mandou reduzir em 20% o número de generais da Guarda Nacional e em 10% o de generais e oficiais de alta patente de outras forças. Em março de 2025, os Estados Unidos tinham 38 oficiais de 4 estrelas, a categoria mais alta que pode ser alcançada nas Forças Armadas do país, e um total de 817 generais e almirantes em exercício. Os cortes têm como objetivo otimizar e racionalizar a liderança através da redução do excesso de cargos de generais e oficiais de alta patente, diz o texto. Mais tarde, Hegseth publicou um vídeo na rede social X sobre as mudanças, intitulado Menos Generais, Mais Soldados. Nele, afirma que, embora o tamanho total das Forças Armadas fosse muito maior durante a Segunda Guerra Mundial, havia menos oficiais de alta patente. Hegseth explica que os cortes serão realizados em 2 fases, começando pelos oficiais de 4 estrelas e os generais da Guarda Nacional, e seguindo com os cortes de 10%. De acordo com Hegseth, não se trata de punir os oficiais de alta patente, mas de maximizar a preparação estratégica e a eficácia operacional. A OpenAI, empresa pioneira em inteligência artificial, desistiu de ser uma companhia com fins lucrativos. Os maiores investidores exigiam a mudança para garantir rentabilidade, mas a empresa decidiu continuar funcionando como uma organização sem fins lucrativos. O diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, disse que a empresa criadora do ChatGPT continuará funcionando como uma organização sem fins lucrativos, abandonando um debatido plano para torná-la uma sociedade lucrativa de forma integral. A discussão sobre o status legal da OpenAI havia se tornado um ponto de discórdia para a empresa pioneira em inteligência artificial, já que seus maiores investidores exigiam a mudança para garantir rentabilidade.
Mas críticos alertavam sobre os perigos de buscar grandes lucros com uma tecnologia tão poderosa, sem a supervisão de um conselho de administração que atuasse no interesse da sociedade, e não para obter ganhos para os acionistas. Tomamos a decisão de que a organização sem fins lucrativos permaneça no controle, após ouvir líderes civis e conversar com os escritórios dos procuradores-gerais da Califórnia e Delaware, explicou Altman em um e-mail aos funcionários, publicado no site da empresa. A OpenAI foi fundada como uma organização sem fins lucrativos em 2015 e, em seu interior, foi criada uma entidade lucrativa limitada, que permitia um nível restrito de geração de receitas. Segundo um plano de reforma revelado no ano passado, a OpenAI teria se transformado em uma corporação de benefício público com fins lucrativos. O objetivo era deixar os investidores mais confortáveis em injetar bilhões de dólares. A iniciativa, porém, foi alvo de duras críticas por parte de ativistas a favor da segurança da inteligência artificial, assim como de seu cofundador, Elon Musk, que processou a empresa da qual saiu em 2018, alegando que o plano contrariava sua filosofia fundacional. No novo plano, o ramo da OpenAI dedicado a gerar receitas, até o momento limitado, estará agora totalmente aberto a obter lucros, mas continuará sob a responsabilidade do Conselho de Administração sem fins lucrativos. Essa mudança ainda requer a aprovação dos governos dos estados da Califórnia e de Delaware. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.